E aí, galera do Me Salva? Então, agora vamos resolver uma questão do Enem de 2019 da prova de Ciências da Natureza dentro do conteúdo de calorimetria em física. A clássica questão do jingle da vinheta musical do Heitor Carilho, tá? Então, olha só. A parte importante é essa aqui, ó. Nele, uma pessoa respondia, né, no jingle, no caso, ao fantasma que batia em sua porta personificando o frio que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, o tal comercial televisivo continha correções a respeito de conceitos físicos relacionados à calorimetria. Pensando em calorimetria, isso aqui tá tudo errado, né? Aí pergunta aqui, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de o quê? Eles vão aquecer, vão evitar a perda do frio, o frio vai fazer o quê? O que a porta faz e o que o cobertor faz? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que imaginar e pensar que a gente tem o calor aqui está acontecendo, né? Então, pensando que o calor vai ser energia térmica em trânsito, né? A gente tem já uma relação de que energia térmica em trânsito, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente diz que o frio vai entrar, alguma coisa assim, a gente tá cometendo um erro físico muito grave, tá? Porque o calor sempre vai ir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Ou seja, né, a gente tem uma variação de temperatura acontecendo, né, do corpo que tem temperatura maior para o corpo que tem temperatura menor, e o corpo que tem a temperatura maior passa energia para este corpo, e essa energia em trânsito a gente chama de calor. Ou seja, né, sempre vai ser energia térmica em movimento, né, e sempre vai ser do quente pro frio. Como que isso... E o que isso tem a ver com a porta e com o cobertor, tá? Qual que é a ideia? A porta, ela vai evitar com que o calor interno da casa saia pela porta. E não que o frio não vai entrar, né? Não é o frio que está entrando, é o calor que está deixando de sair pela porta. Percebam que tem uma diferença aí, porque o frio ele não entra com a porta aberta, né? É o calor que sai. E não é calor que sai, né? É a energia térmica que a casa está perdendo para o ar frio que está fora, né, da casa. Porque se está saindo energia térmica da casa é porque fora tem uma temperatura menor. Então a porta vai servir como um bloqueador, né? Ela vai evitar que o fio que diminua, né, o calor perdido pela casa. O cobertor, em compensação, ele não vai esquentar os corpos. Eu sei, todo mundo fala, eu vou colocar um cobertor para ficar quentinho. Tá certo, mas o cobertor não vai esquentar você, né? O que acontece? Você esquenta o cobertor, porque você tem uma temperatura alta, você tá a 36, 37 graus Celsius, então a temperatura corporal é alta. Depois de algum tempo que você está com o cobertor acima de você, né, em cima no caso ou embaixo, tanto faz, você esquenta o cobertor. E é por isso que ele fica quentinho, mas é porque você esquenta o cobertor. O cobertor ele tem uma temperatura menor que a temperatura corporal humana. Logo, você passou calor para o cobertor e o cobertor ficou quente. Então, não é o cobertor que esquenta a gente, o cobertor ele bloqueia a saída de calor, a perda de calor para o meio externo, que seria a nossa cama, o ar ao redor, enfim, o quarto inteiro. Então, tanto a porta quanto o cobertor, eles minimizam a perda, né? Eles bloqueiam essa perda, certo? Então, agora que a gente teve toda essa explicação, a gente consegue imaginar e entender que as funções da porta e do cobertor vão ser minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, né? Então vamos ver por que as outras estão erradas, ó. Aquecer a casa e os corpos. Não, a porta não aquece a casa e o cobertor não aquece os corpos, tá? Não, isso não acontece, né? A porta, evitar a entrada do frio na casa e o cobertor evitar a entrada de frio nos corpos. Não, os dois não vão evitar a entrada do frio porque isso não faz sentido nenhum. Não existe motivo físico pra gente falar em entrada de frio, frio entrando, frio saindo, frio... Não, sempre é variação de energia e é energia em forma de calor, ok? Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Nenhum dos dois. Não diminui a entrada do frio à porta e os cobertores não aquecem os corpos, tá?
E aí, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Então, não, a porta não aquece a casa e o cobertor não reduz a perda de calor pelos corpos, certo? Então, a gente fica com a letra C. E aí, galera do Me Salva, então, aqui nesse vídeo estaremos fazendo uma resolução de uma questão do Enem de 2018 da prova de Ciências da Natureza dentro do conteúdo de Eletrodinâmica da Física. Então, olha só, basicamente o texto explica, né, sobre como é que funcionam os smartphones antigos, né, que eles não precisam mais de teclas. Então, existe um circuito que quando a pessoa encosta, ele muda a resistência e aí o celular entende onde que está este dedo e o que ele significa, ok? Então, basicamente, é isso que está dizendo ali em cima, tá? E aí, olha só, a parte importante é a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, se você clicar no A, você vai ter um certo clique e vai fechar um circuito. Se você clicar no B, você vai ter outro circuito e fechar em outro lugar, né? Aí pergunta qual é a resistência equivalente, certo? Qual que é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha no circuito no ponto A. Então, a gente vai fechar o circuito no ponto A e a gente vai ter que calcular a resistência equivalente ali, certo? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, então? Vamos refazer aqui uma nova representação esquemática do meu circuito, mas com o quê? Com o A fechado, né? Então, aqui vai ser aberto, né? Então, aqui tá aberto, que é onde eu tenho os 4 kΩ, né? Todo mundo é 4 kΩ. Então, isso ajuda bastante
porque a resposta, se você analisar ali, ela tá em quiloohms. Então, isso significa que a gente não precisa fazer transformação nenhuma de unidade, justamente porque a gente tudo tá em 4 quiloohms e pedindo a resposta é em quiloohms, então tá tudo certo. O que vai acontecer aqui, então? A corrente elétrica vai passar por aqui, ó. Ela vai passar por aqui, mas ela não vai passar por esse circuito aqui, ó. Justamente porque ele está aberto. Então, ela vai passar por aqui, vai chegar aqui, vai haver a divisão, certo? E depois ela volta lá em cima e vem por aqui. Então, esse vai ser o sentido, né, real da corrente, né, do negativo para o positivo. Então, aqui a gente vai ter um paralelo, né, e depois que a gente calcular a resistência equivalente do paralelo, é só a gente somar. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer a resistência equivalente, né, do paralelo. É isso que a gente vai ter que calcular ali. E quais são os paralelos que a gente tem ali? A gente tem um paralelo entre 4 quiloohms e 4 quiloohms. Portanto, vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente será quanto? Será 1 sobre 4 quiloohms mais 1 sobre 4. Não precisa colocar quiloohms aqui, porque, né, tá tudo na mesma ideia. Então, como a gente já tem o mesmo valor aqui embaixo, o MMC já está pronto. Então, vai ser 4, né, dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, mais 1. Então, isso aqui será 2 quartos. Inverte tudo junto, né? Então, a resistência equivalente vai ser igual a 4 dividido por 2. Se você não entendeu, vou fazer de vermelhinho aqui rapidinho. Você inverte aqui, ó. Inverte aqui e inverte aqui, tá? Você inverte junto, ou você pode fazer por multiplicação em x, tá? Então, tanto faz. Qualquer uma das coisas está certa. Logo, a resistência equivalente do paralelo vai ser 2 quiloohms. Então, o meu novo circuito é um circuito assim, ó. Deixa eu só melhorar aqui. Então, será um circuito bem assim, ó, onde eu vou ter uma resistência de 2 quiloohms e uma resistência de 4. Esse é o meu novo circuito, onde aqui eu tenho 2 quiloohms, né, que é exatamente onde a gente acabou de calcular, 2 quiloohms, e aqui eu tenho 4 quiloohms. Mas isso aqui é em série, certo? Então, aqui agora a gente tem o cálculo da resistência equivalente em série, e ele é o mais fácil de todos, porque é só somar. Portanto, eu vou ter que a resistência equivalente vai ser R1 mais R2, R1 mais R2. Portanto, a resistência equivalente será 2 mais 4 quiloohms. Logo, a resistência equivalente será 2 mais 4, 6 quiloohms. E essa é a minha resposta final, porque pergunta qual que é a resistência equivalente quando o circuito fecha em A. Logo, isso dá a alternativa C.
E aí, galera do Me Salva? Seguinte, aqui nesse vídeo vamos estar resolvendo a resolução de uma questão do Enem de 2014, da prova de Ciências da Natureza, dentro do conteúdo de Mecânica da Física, certo? Então, as informações importantes que a gente tem nessa questão, basicamente é que a gente tem um pêndulo de Newton, de 5 bolinhas, né, que eles podem ser construídos com 5 pêndulos idênticos, né, de mesma massa, de mesmo suporte, de mesmo tamanho de comprimento, né, e aí 3 são levantadas, batem nessas duas, e a pergunta é como que vai ser o movimento dos pêndulos, certo? Então, a parte mais importante dessa questão é que o movimento dos pêndulos após a primeira colisão é representado em, então é a primeira colisão, e principalmente aqui, ó, colidindo elasticamente. O que significa colidir elasticamente? Significa que a quantidade de movimento no início vai ser igual à quantidade de movimento no fim, certo? Então, a quantidade de movimento, ela se conserva e também a energia cinética no início vai ser igual à energia cinética no fim. A gente não tem perdas de energia atuando sobre o meu sistema, certo? Então vamos lá calcular então. A quantidade de movimento vai ser o quê? Vai ser m vezes v, certo? A quantidade de movimento é m vezes v. Então, no início, o que a gente vai ter? No início, a gente vai ter mv mais mv mais mv. Por quê? Porque são 3 bolinhas. Então, no início, eu vou ter 3mv. No fim, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Por quê? Porque eu não sei quantas bolinhas vão levantar, então eu tô colocando o n para tentar descobrir. A massa eu sei que vai ser igual de todo mundo, e essa velocidade eu não tenho certeza se vai ser a mesma, né? Então eu vou colocar v' para ficar um pouquinho diferente. Então eu vou igualar QI igual a QF, certo? E eu vou descobrir que 3mv vai ser igual a nmv'. Então, a massa não importa, eu posso fazer o corte dela, certo? Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar que a velocidade será esse número que eu não sei, v' dividido por 3. Assim, eu cheguei num resultado pela conservação da quantidade de movimento. Agora, vamos ver o que acontece com a energia, certo? Então, vamos lá. A energia é mv² sobre 2. Então, a energia no início vai ser igual à energia no fim. A energia no início, então, vai ser mv² dividido por 2. Enquanto a energia no fim vai ser mv², v' dividido por 2, né? Mas o que acontece? Eu tenho quantas bolinhas? Eu tenho 3 bolinhas no início e no fim eu não sei quantas eu tenho. Então eu vou colocar esse n também. Mas eu tenho certeza que vai ser o mesmo n lá de cima. Se vai levantar 2, se vai levantar 3, se vai levantar 1, ok? Então vamos lá. Os dois se cortam, a massa também. Então eu vou ficar com 3v² igual a nv'². Mas lembra que eu já tenho o valor de v aqui, ó, então eu vou substituir. O valor de v é nv' sobre 3. Então fica 3 nv' sobre 3 ao quadrado é igual a nv' ao quadrado. Vou então agora, né, fazer a potência. Então eu vou ficar com 3 n² v' dividido por 9 vai ser igual a nv'². Então, os v'inhas podem ser cortados, porque os dois estão ao quadrado, e eu quero descobrir qual é o valor de n. Portanto, vou jogar o 9 e o 3 para o outro lado, e vou ficar com... Vou vir para cá, tá? Então, eu vou ficar com n² é igual a 9 dividido por 3 vezes n, certo? O n está na direita, o 9 passou multiplicando e o 3 passou dividindo. Então, como eu tenho n² e n, eu vou fazer o corte, né? E eu vou ficar com n igual a 9 dividido por 3, que é 3. Logo, levantam 3 bolinhas com a mesma velocidade e com a mesma massa. Do outro lado, né? Porque a quantidade de movimento, ela se conservou. Então, não vai ser a B, não vai ser a E, nem D, e muito menos a A. Vai ser a letra C. Dava para resolver por mentalmente pensando, né? Que 3 bolinhas
da esquerda para a direita, vão levantar 3 bolinhas da esquerda para a direita lá no fim. Mas é sempre bom a gente ter um cálculo aqui pra gente ver que não é só por lógicas que se resolveria essa questão. É também por questão matemática, certo? Fala galera do Me Salva! Então, nesse vídeo faremos uma questão do Enem de 2017 da prova de Ciências da Natureza dentro do conteúdo de Eletrodinâmica em Física, certo? Então olha só, aqui nós temos uma questão onde fala sobre a polianilina, né? E ela vai ter uma certa diferença na presença de uma amônia, aqui ó. Então vamos lá, ó. Quando ela tá na presença de amônia, ela se comporta como... vamos lá, peraí. Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico. Essa é a resposta elétrica mostrada no gráfico. Mas ela tem um valor da tensão elétrica normal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, a gente vai ter que calcular a resistência dela, normal, e depois a gente multiplica por 4, porque pergunta sobre a presença em amônia, olha só. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Então a gente calcula a resistência pelo gráfico e depois multiplica ela por 4, certo? Como a gente calcula a diferença pelo gráfico, né? A gente tem vários pontos aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, né? Então você pode fazer daqui até aqui, você pode fazer daqui até aqui, você pode fazer o primeiro e o último, e assim em diante. Eu vou pegar 2 que me ajudam, justamente porque
a diferença de potencial vai ser 1, ó. Vou pegar este segundo ponto e o quarto ponto. Então, vamos lá então. A diferença de potencial vai ser a resistência vezes a corrente, certo? Quanto que vai ser a diferença de potencial aqui, ó? A diferença de potencial vai de 2 para 1, portanto, essa diferença aqui vai ser 1 volt. Então aqui eu vou ter 1 volt igual a resistência, que é o que eu quero descobrir, vezes a corrente. Mas a corrente agora vai ser aqui, ó, de 4 até 2. Essa vai ser a minha corrente. Então eu vou ter, né, de 4 para 2, eu vou ter 2 amperes. Coloca amperes aqui e sai feliz. Não, ó, aqui tem 10 na menos 6 amperes, tá? Então aqui eu tenho corrente 10 na menos 6. Então aqui é 4 vezes 10 a menos 6 e aqui é 2 vezes 10 a menos 6. A diferença de 4 por 2, né, de 4 menos 2, vai ser 2 vezes 10 na menos 6 amperes, ok? Então é daqui que sai esse 10 na menos 6. Tudo que tá multiplicando a resistência eu vou passar dividindo, então eu vou ficar com 1 volt dividido por 2 vezes 10 na menos 6 amperes vai ser igual a resistência. Volt por ampere vai dar ohm, tá? 1 dividido por 2 é 0,5. Esse 10 na menos 6 sobe e troca de sinal, como 10 na mais 6, tá? Então, sempre que a base troca, né, de denominador para numerador, ela troca de sinal. E aqui a gente vai ter a resistência, então, como 0,5 vezes 10 na 6 ohms, né? Aí você para aqui e já tá feliz, terminou a questão, mas não, né? Muita gente erraria. Muita gente colocaria a vírgula pra cá, colocaria 5 vezes 10 na 5, iria na letra D e sairia feliz, achando que acertou a questão. Mas não, por quê? Porque a gente tá calculando a resistência polianilina na presença de alta concentração de amônia. E diz que vai ser multiplicada por 4. Então é só multiplicar por 4, tá? Você vai ficar então com 0,5 vezes 10 na mais 6, vezes 4. 0,5 vezes 4, 2 vezes 10 na mais 6 ohms. Ok? Então, essa aqui vai ser a sua resistência. Logo, vai dar a questão E, e aí a gente conseguiu terminar toda a questãozinha.
E aí, galera do Me Salva, seguinte, aqui nós estaremos resolvendo uma questão do Enem de 2014 da prova de Ciências da Natureza dentro do conteúdo de ondulatória da física, ok? Vamos lá então. Basicamente, a gente tem uma questão que fala sobre... tem um textinho aqui, né, sobre o cérebro do meu professor de acordeão, né, que fala sobre esse Almir Shadjak, e aí dos amigos Hamilton, e eles estão lá, né, e aí uma dessas pessoas tem um ouvido absoluto, né. Então, olha só, o que acontece? O que significa esse ouvido absoluto? Ele até explica aqui, ó, é a característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, ou seja... A pessoa vai lá e faz um ah, e aí essa pessoa diz, nossa, isso é um dó. E aí a pessoa vai lá e diz, ah, e aí a pessoa com o ouvido absoluto vai lá e diz, nossa, isso é um ré. Ou seja, somente com uma nota isolada a pessoa consegue descobrir se é um dó, se é um ré, se é um mi, se é um fá, se é um sol, se é um si, e assim em diante. E também em qual das oitavas que ela estará, né? Se ela vai ser uma oitava mais grave, uma oitava mais aguda e assim em diante, né? Então pergunta, no contexto apresentado, qual que é a propriedade física das ondas que permite a distinção entre as notas, né? Se a frequência, intensidade, forma de onda, amplitude e a velocidade de propagação. Então, a gente tá falando de som, né? A gente tá falando de som, e pra gente conseguir saber a diferença entre os sons, a gente precisa saber a diferença se ele está mais agudo ou se ele está mais grave, né? E a diferença entre os sons, né, se dá justamente por causa da frequência, tá? Vai ser a frequência que vai definir se o meu som é mais agudo ou se ele é um som mais grave, né? Se eu tenho um som com uma frequência de 200 Hz e um som com uma frequência de 100 Hz, obrigatoriamente o de 200 Hz vai ser mais agudo e o de 100 Hz vai ser mais grave, ok? Então, a gente já sabe que vai ser a frequência que vai ser a minha propriedade física que distingue as notas, né? Mas a gente pode passar pelas outras. Intensidade vai ser simplesmente uma onda sonora mais forte, tá? Então ela vai ser mais forte, a gente vai escutar ela com mais intensidade, mas a gente não consegue distinguir ela, né? No caso, quando a pessoa tem ouvido absoluto. A forma de onda tá relacionada com o formatinho dela, né? E o formato da onda vai ser o que a gente vai chamar de timbre, então também não pode ser. A amplitude da onda vai estar relacionada com a intensidade, certo? Então a gente tem uma relação intrínseca de que se a amplitude da onda é maior, a intensidade é maior, se a amplitude da onda é menor, a intensidade é menor. Então não vai ser isso que vai fazer com que elas fiquem mais agudas ou mais graves. A amplitude da onda também não. E a velocidade de propagação não muda no mesmo meio para a mesma temperatura. Lembrando que ela é aproximadamente 340 metros por segundo quando o som está no ar na temperatura de 15 graus Celsius, né? Se você aumenta ou diminui a temperatura, a velocidade muda. E também se você muda de meio, né? Na água e nos metais, a velocidade de propagação do som é muito maior. Mas não é isso que vai fazer com você conseguir distinguir, né, os sons mais altos, perdão, os sons mais agudos e os sons mais graves, certo? Vai ser a frequência.